Fala, turminha, tudo beleza com vocês? Aqui é o Wesley Rocha falando. Estou aqui sempre passando para dar dicas de como elevar a produtividade, qualidade, precisão nos projetos de drenagem, estudos hidrológicos, especificamente para rodovias. Bom, aqui eu estou com uma planilha, né, de dimensionamento de bueiros pelo método do DENIT, primeiro método, né, para projeto conceitual. O DENIT tem dois métodos para dimensionar bueiros. Um é mais para projetos conceituais e outros é para projeto executivo, que utiliza nomograma e tudo mais. Esse aqui é uma planilha robusta, mas ela é recomendada para projetos conceituais, embora muitas empresas utilizem para projeto executivo. Beleza? O que, que eu tenho aqui, turma? Eu tenho aqui uma base de dados que eu já exporto do QGIS. Para mim, isso aqui tudo é facilmente extraído no QGIS, beleza? Quem tem o HydroRoads, então, que é um plugin que faz toda essa parte que te ajuda bastante aí, reduzem até 70% o tempo de estudo na extração desses parâmetros. Esse aqui é molezinha. Trago para cá a aba geral, onde eu tenho, no caso aqui, toda a parametrização desta inserção aqui. Então, eu insiro aqui e aqui ele calcula para mim, plota para mim tudo aqui certinho. Aqui eu tenho um posto de influência. Como eu estou utilizando nessa planilha o DAE, eu vou usar, por exemplo, Araraquara. E vou plotar Araraquara aqui pá, até, sei lá, até aqui. Daqui para frente eu vou usar Bauru. Bauru, pessoal de Bauru, um beijo para vocês. Ouvinte boa. Bom, Bauru está aqui. Aqui eu defino a classe da rodovia. Claro, se eu quiser definir a classe da rodovia para todos, né? Eu venho aqui, defino zero, defino outra, enfim. Isso aqui são o critério de peso do DENIT que foi atualizado agora, né? Em 3 de julho de 2026. Agora você precisa mapear todas essas categorias aqui, né? A classe da rodovia, a altura do aterro e a ocupação jusante da obra de arte corrente. Para você ter, no caso, um peso associado a cada um deles e no final você vai ter a somatória de peso. Em função dessa soma de peso, aí você vai definir o que, que é, na verdade, é definido qual é a classe da sua rodovia de risco. E aí você vai ter, no caso, um tempo de retorno para cálculo, dimensionamento, né? E um tempo de retorno para verificação. Praticamente aqui você vai trabalhar com canal e aqui você vai trabalhar com orifício. Perceba que, como aqui é somatório 6, eu tenho aqui o TR de 100 anos para dimensionamento, 200 para verificação. Aqui é 4, já eu tenho 50 anos para dimensionamento, 100 anos para verificação. E aqui, como eu tenho somatória de 2, eu tenho cálculo, né, dimensionamento 25 anos e verificação 50 anos. Essa planilha já faz essa filtragem, beleza? Isso aqui são as intensidades. Aqui você tem as vazões associadas a cada uma dessas intensidades, os parâmetros inseridos anteriormente. Encerramos então a hidrologia. Olha como foi fácil. Agora nós entramos na aba de dimensionamento, onde nós iremos calcular, no caso, cada uma dessas, para cada uma dessas aqui, né? Essa aqui é 0,94, 0,64, aqui, não, aqui, perdão, aqui, nós iremos calcular as vazões de dimensionamento deste quadro aqui para cada uma dessas bacias. Ele já puxa automaticamente todas as vazões de dimensionamento, beleza? E está aqui no caso as vazões, né? Puxa também os aterros, a altura dos aterros definidos aqui, que a gente precisa agora verificar a altura do aterro. Olha só, nível conceitual, Deus do céu. E aqui, galera, nós podemos calcular aqui no BSCC de 1, por exemplo. Vou colocar o BSCC de 1. Pô, o BSCC de 1 passou. Posso colocar aqui o BSCC de 1, mas será que um BSCC de 80 passa? Não passou. Seria uma obra mais econômica, né? Eu poderia fazer tudo isso. Pô, Wesley, eu não tenho talvez um recobrimento aqui de 1, cara. Né? Talvez eu tenha aqui, no caso, eu não consigo colocar um porque o meu recobrimento está muito baixo. Então eu vou talvez usar um bueiro duplo de 80, né? Maravilha, perfeito. Mas não passa o bueiro duplo de 80. Mas talvez, cadê o bueiro duplo? Ah, passou, o bueiro duplo de 80. Cara, esses critérios que a gente utiliza para definir qual é a obra, a gente pode automatizar isso. Vem comigo que eu vou te mostrar como eu vou fazer isso aqui com você, beleza? Bom, digamos que eu tenho aqui tudo isso, né? Eu vou selecionar, inclusive. Olha só que legal. Eu posso escolher só um, mas eu vou selecionar aqui todos. E eu vou clicar em dimensionar bueiros. Eu tenho critérios aqui. Eu posso ir pelo critério, né? Vou desmarcar aqui. O menor critério, que é o menor número de linhas. Então, em vez de duplos, ele analisa primeiro os simples, primeiro entre os tubulares. Se não encontrou entre os tubulares, ele passa para os celulares. Beleza? Mas ele analisa sempre pelo menor número de linhas. E só se não tiver, ele vai passando, no caso, para os demais critérios. Dimensionar a seleção, show de bola. Olha só, tudo isso. Como ele não encontrou um simples, ele passou para o duplo posterior, beleza? Maravilha. Então nós temos esse critério, calculado tudo aqui, muito bom, show de bola. Eu vou selecionar aqui tudo, eu vou escolher aqui pelo menor diâmetro. Perceba que algumas obras aqui vai mudar.
Escolhi aqui, ó, dimensionar. Tá vendo aí? Olha só esse BDTC de 1,20. Eu vou colocar aqui o menor número de linha. Olha para o BDTC de 1,20. Foi para um BDTC de 1,5. Se eu colocar aqui menor diâmetro, eu fui para um banheiro triplo de 1,20. Você vai querer um duplo de 1,5 ou um triplo de 1,20? De repente, você não tem recobrimento para colocar um duplo de 1,5. E aí, cara, você fica assim, Wesley, pô, eu quero buscar um meio termo entre o critério de menor número de linhas e também, né, o menor diâmetro, digamos assim. Eu vou pegar aqui a opção de equilíbrio, dimensionar, deixa eu ver qual deles que vai mudar. Olha só, esse aqui, por exemplo, galera, este aqui da bacia 9. Eu vou colocar aqui o menor diâmetro, né? Tem um bueiro triplo de 0,60, o menor diâmetro. Pô, mas 3 linhas, né, cara? Vai ter essa questão de assoreamento e tudo mais. Pelo menor número de linhas. Pô, o menor linha foi para o BCC de 1. Será que não tem um meio termo entre eles? Aí eu venho para o equilíbrio dessa dimensão. Show de bola, né? Muito bom. E aí, Wes, nós temos a vazão mais próxima. Ele mapeia entre os tubulares a vazão mais próxima. Se não encontrar, ele vai para os celulares. Então, aqui não tem critério especificamente, galera, de menor diâmetro, menor número de linha. Ele procura entre a vazão mais próxima. Vou clicar em dimensionar. Ele vai buscar aqui para você, beleza? Bom, e aí, Wesley, você está me enviesando. Porque você está me dizendo, Wesley, esses 4 critérios, muito legal, mas eu quero ver todos, Wesley, porque contexto para mim é importante. E eu sempre digo, contexto é importante. Se você está programando, entregando para o usuário um critério, uma automação, dê contexto para ele. E aí, nesse caso, nós temos aqui a opção aqui de atualizar alternativas. Eu poderia muito bem, né, já começar assim, ó, porque eu sou desses aí, você já me conhece, sabe que eu sou danado. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou selecionar tudo isso, né? E eu vou ativar aqui dimensionar poeira. Eu vou pegar pelo menor número de linhas, mas eu também quero ver todas as alternativas dentre estes 4 critérios. E eu também quero ver, Wesley, além disso, todas as outras obras que passam. Eu quero ver. Então, vou clicar aqui, dimensionar a seleção, clique em OK, clique em OK. Olha, peraí, vamos entender o que está acontecendo. Galera, o menor número de linhas está aqui plotado. Beleza? Defini aqui. Mas eu também te dei aqui, no caso, todos os resultados dos demais critérios. Menor número de linhas, BSDC de 1, que é o que está aqui. Se fosse, no caso, o menor diâmetro, no caso, um BTTC de 0,60. Olha só, se eu tivesse selecionado aqui, ó, menor diâmetro. Eu nem vou atualizar a alternativa. Ele iria plotar o Bueiro 360, olha que legal. Eu te dou também uma obra mais equilibrada entre um e o outro e te dou a vazão mais próxima. Às vezes um é coerente, um é coincidente com o outro. Além disso, eu ainda te dou ainda para você não ficar chorando no bico. Peraí que meu gravador de tela tá dando problema. Eu te dou isso daqui, ó. Que são as 35 obras que também são suficientes. Tem bueiro tubular, deixa eu editar essa nota aqui, só para eu conseguir ver toda ela, né? Coloca aqui na notinha. Você já me conhece, tá aqui. Coloco para você todas as outras obras que dão conta, as tubulares e as celulares, para isso daqui. Por quê? Às vezes você tem uma obra existente, né? Se tua obra existente estiver aqui no meio, é porque ela dá conta do recado, beleza? A Wesley, minha obra existente, é um bueiro duplo de 1,20. Vamos ver como é que vai ficar esse bueiro duplo de 1,20? Deixa eu ter cuidado aqui com o gravador de tela. Se eu for colocar assim, um bueiro duplo de 1,20, bueiro duplo de 1,20, ele vai ter que passar. Tá dizendo ali que passou, já passou. É um bueiro existente, beleza? Mas lá na lista você já acaba vendo tudo, as obras que são suficientes. Aqui, galera, nós calculamos como canal, né? Como dimensionamento. Então ela já veio para cá, no caso, a obra, beleza? E algumas delas passaram aqui. Deixa eu ter um cuidado aqui. Algumas obras aqui, né? A obra projetada, ela passou aqui no caso, dimensionamento como canal, digamos assim, né? Ela está sendo dimensionada para esse tempo de retorno de 100 anos, beleza? Com esta vazão de 0,94. E para este dimensionamento aqui no caso, ela passou, tudo certo? Eu estou com um freeboard aqui no aterro aqui de 1 metro, então ela passa, beleza? Aqui nós temos também a verificação. Passou, tá tudo tranquilo. Mas olha só, a outra, né, a bacia 2, ela não passou. Nem no dimensionamento, né, com relação ao aterro, né, e nem também lá na verificação. Você não passa no dimensionamento, que dirá na verificação. Vamos entender o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui no caso, olha só, o HA da bacia 2 de 1,5 e a gente tem um HW de 1. Eu preciso de um metro de freeboard, galera. O bicho vai pegar aqui nessa hora, hein?
A gente vai pegar. Porque eu não vou conseguir, talvez, aqui, ó, pelo menor diâmetro. Deixa eu pegar aqui pelo menor diâmetro. Ó, um bueiro duplo de 80. Será que um bueiro duplo de 80 passou? Não passa, galera. Então, porque eu, na verdade, né? Bom, posso dizer para você. Eu não tenho freeboard suficiente. Talvez eu até integre o freeboard aqui. Fica melhor essa situação. Então, nesse caso, o que que você tem? Cara, vai ter que chegar lá na geometria e conversar com eles com relação a esta altura do aterro. Se colocar 3, 2, 2,5, por exemplo, aqui, talvez você, ó, ficou verdinho aqui. Tem que conversar com eles. Eu coloco aqui, montuo para eles aquilo que é possível, eu já deixo marcado aqui, ó. Galera, vamos ter que conversar nesse trecho aqui, nesse ponto, com relação à altura deste grade. Beleza, turma? Ou então, se for rodovia existente, vai ter que pontuar que não é suficiente nem na verificação e nem no orifício. Beleza? Fico, fico me confundindo entre canal e orifício, dimensionamento e verificação. Culpa sua, Denite. Turma, está aqui, você vai ter que analisar o critério, mudar as obras para verificar qual delas que passam, beleza? Talvez eu, em vez de verificar aqui nessa tela, eu já verifique aqui mesmo, aqui, já fique vermelhinho aqui, né? Porque se a altura do HW aqui já for maior do que este daqui, por exemplo, digamos que o HW aqui tenha dado 2,5, deixa eu colocar aqui 3, aqui já deve ficar vermelhinho. Mas eu não coloquei freeboard aqui, beleza? Não devo colocar por quê? Talvez você tente negociar esse freeboard aí com o teu cliente, talvez o teu cliente exatamente não seja o DENIT, ou é uma rodovia existente, o DENIT é muito relutante a fazer novas obras, né, devido ao custo, e aí você vem a negociar este freeboard de 1 metro. Eu acho que quem fez a referência do DENIT aí deveria conversar com todas as coordenações do DENIT, porque as obras vão ficar muito caras e o DENIT, inclusive, tem muita resistência a fazer complemento, a fazer novas obras. O orçamento é bem enxuto. Acho que faltou um alinhamento aí, não só com o DENIT, mas também com toda a comunidade de drenagem e hidrologia do país, que vai ser afetada por essa nova normativa. Mas fica aqui minha crítica. Estou disposto a ajudar também quem está fazendo isso no DENIT. Qualquer coisa podemos conversar via USP, pelo Laboratório de Simulações Numéricas da Escola de Engenharia de São Carlos, onde eu também sou pesquisador. Turminha, era isso que eu queria passar aqui para vocês. Tem um outro ponto também aqui que me perguntaram. Por que que eu calculo, no caso aqui, como orifício, né? Vocês percebem que aqui no caso eu calculei, ele só pega todas as mesmas obras e imputa aqui para eu verificar esta mesma obra, beleza? E aqui eu tenho um H, onde eu consigo controlar o HW, que é isso, o DENIT preconiza aqui no caso que este H deve ficar entre 0,75 e 2. Eu coloco com 0,75 por quê, turma? Porque eu começo com o nível d'água HW mais baixo possível. Se passar ali, não preciso mudar. Mas se não passou, galera, aí eu venho mudando. Por exemplo, aqui, sei lá, esta obra aqui, por exemplo, né? Não vai passar por causa do, olha só, eu aumento às vezes eu aumento a vazão, mas também não, eu perco, vou perder ali no caso na altura do nível da água por causa da altura do aterro. De certa forma foi muito bem amarrada essa normativa, né? Nesse sentido está muito bem feito. Mas aqui eu consigo colocar, por exemplo, eu aumento o H e aumento o HW para 1,80. Se eu colocar 2 metros, olha só, vai ficar 3, 2 metros não, 2D, vai ficar no caso 3 metros de nível d'água a montante do bueiro. Olha só que loucura, galera, temos que ter cuidado. Aumenta a vazão, mas eu perco aí no caso na altura do aterro. Beleza? Turma, era isso que eu queria passar para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e bons estudos.